Dia, meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Ellen Andrade, sou especialista em rena aqui em Pouso Alegre e hoje vim trazer ao vivo, né, explicando para vocês todo o passo a passo de um design com rena de excelência. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and light on the mostrando para vocês todo o passo a passo da minha técnica Rena Velvet, que entrega alinhamento perfeito, rena aveludada com degradê impecável. Então você que tem vontade de melhorar os seus resultados, né, ou até iniciar a sua carreira aí como designer de sobrancelhas, essa live será um divisor de águas para vocês. Então assim, aproveitem, né, estou aqui em parceria com a loja Malika Lash Store e assim, está impecável essa collab. Então, se eu fosse você, não deixaria de participar. Lembrando também que a gente conta com esse certificado de participação da live. Então, você que sonha em ter esse certificado aí, de uma rena perfeita aí na sua parede e aprender com uma das melhores, pode acompanhar e vem com a gente. A minha modelo hoje, eu orientei ela a estar passando um hidratante ontem. Então, a pele dela tá super íntegra e tá pronta pra ficar aquele resultado bem babado, tá? Então, a gente vai começar agora com o principal passo, que é o spa das sobrancelhas. Por quê? A rena, ela é um pigmento de pele, certo? Então, ela fica posicionada nos poros. Então, para que a rena ela fique com o acabamento perfeito, a gente tem que estar limpando toda essa pele a fundo. E hoje eu vou estar utilizando o esfoliantezinho aqui da Hydraderm, tá? Lembrando que vocês podem usar o da sua preferência. E aí eu pego um pouquinho para cada lado da sobrancelha. Vou vir com o meu dedo, esticando um pouquinho a pele e fazendo um movimento circular por toda a região aqui da sobrancelha. Sinto que eu estou limpando bem entre os pelos também. Então, hoje eu vou estar utilizando um lápis dermatográfico. Lembrando que aqui na Malika também tem disponível o lápis dermatográfico da Mitsubishi, tá? E também uma linha de costura. Eu gosto de linha de costura clara, para que eu consiga enxergar que ela tá bem pigmentada. Aí, ó, eu vou vir com o meu lápis, entendeu? Passando aqui a pontinha do lápis várias vezes na linha, para que ela fique bem pigmentadinha. Agora, meninas, depois de fazer toda essa higienização, né, esse spa das sobrancelhas, eu venho fazendo o mapeamento, tá? E aí, o diferencial do meu mapeamento é que eu não gosto de ficar presa achando os dois lados juntos para depois ver se as metragens vão bater. Então, eu gosto sempre de achar o ponto central do rosto da cliente e depois eu vou identificar qual a melhor sobrancelha, qual sobrancelha está mais preenchida, mais desenhada, e aí eu vou achar as metragens dessa sobrancelha primeiro e depois vou transferir com o paquímetro para o outro lado, tá? Então vamos acompanhar para vocês verem como é esse passo a passo. Bom, venho aqui centralizando a minha linha bem no meio do rosto da minha cliente, levando até o meio da testa. Vou puxar para um sentido só, para que a minha linha não fique manchada, tá? Vocês percebem que aqui não pegou por conta dessa ondulaçãozinha aqui. Então agora a gente vai diminuir a linha e vir com o dedo polegar bem aqui no meiozinho, pra gente conseguir trazer essa linha até o meio das sobrancelhas. Ok. Agora eu vou identificar qual sobrancelha que pra mim está mais preenchida, né, mais bonita. Vocês podem perceber que essa sobrancelha aqui, ela está um pouco mais definida, né, a questão dos pelinhos aqui no ponto alto, né. O ponto alto da Bianca aqui, a gente está tratando para que a gente consiga subir um pouquinho esses pelinhos que estão crescendo. Talvez vocês não consigam estar enxergando aí na câmera, mas tem vários pelinhos bebês. Então a gente vai estar nutrindo. Por quê? A rena da Hairway, né, que é a rena que eu utilizo, a da linha Glance,
Ela tem componentes na formulação que, além de ter uma pigmentação ótima, ela também auxilia no fortalecimento e crescimento dos fios. Então, a cliente que ela faz uma rena aí, um período curto, assim, de 15 dias, 20 dias, e ela tá sempre mantendo, a sobrancelha, ela dá, sim, uma encorpada, tá? Então, a gente vai começar aqui a achar os direcionamentos na sobrancelha dela esquerda. Vou marcando aqui pra vocês não se perderem nos pontos, tá? Esse primeiro ponto aqui que eu achei é o ponto central. Agora eu vou achar o segundo direcionamento, que é o ponto inicial. Eu vou vir aqui, ó, no início dos pelos bons, da sobrancelha dela. Então eu posiciono a minha linha bem retinha aqui, onde começa os fios bons, e vou puxar para um sentido só. Agora eu vou olhar aonde fica o ponto alto dela. Tem algumas sobrancelhas que não tem o ponto alto muito acentuado. Então o que eu gosto de falar para as minhas alunas, né? A gente tem uma regrinha do 60-40. O corpo da sobrancelha, ele tem que estar maior que a cauda. Porém, tem uma regra. Não pode estar aquele corpo 90% bem comprido e a cauda curtinha. Tem que estar o design equilibrado. Então eu gosto de deixar mais ou menos 60% para o corpo e 40% para a cauda. Ou 70% para o corpo e 30% para a cauda, tá? Nessa base aí. No caso dela aqui, ela tem um ponto alto acentuado. Então eu consigo identificar com facilidade. E aí eu vou pegar a minha linha da aresta do nariz e vou levar aqui no meio do ponto alto da sobrancelha dela, tá? Vocês podem olhar aí. E agora, o ponto final, também que é super tranquilo, vocês vão encaixar a linha no cantinho do nariz, no cantinho do olho e levar lá no final da sobrancelha. Puxou? Agora, gente, o diferencial é que vocês não perdem tempo no atendimento. Vocês vão utilizar a ajuda do paquímetro, tá? Lembrando que a gente não usa numeração do paquímetro, somente o espaçamento que ele dá, tá? Então, com a caneta em gel aqui do lado e o auxílio do paquímetro, eu vou medir aqui o espaçamento que eu tenho entre o ponto inicial e o ponto central. Vou colocar bem na pontinha do paquímetro, bem certinho. Segurei o meu espaçamento. Agora eu vou colocar aqui em cima do ponto central e vou marcar onde vai ficar o ponto inicial da minha outra sobrancelha. Agora eu faço isso com o corpo. Vou medir do ponto inicial até o ponto alto. E agora a cauda. Vou medir do ponto alto até o ponto final. Certo? Agora, depois de fazer essas marcaçõezinhas, eu venho com a minha linha. Passando bem em cima dos pontinhos que eu fiz. Lembrando que as sobrancelhas, elas são irmãs, mas elas não são gêmeas. O nosso corpo, ele é assimétrico. Então, naturalmente, um lado é diferente do outro. Porém, dentro do que a gente consegue, nós designers de sobrancelha, a gente tem que deixar pelo menos as medidas iguais, para que a gente consiga equilibrar e deixar uma sobrancelha simétrica ao olho das pessoas, né? As pessoas olharem e falarem, tá igual. Depois de achar todos esses direcionamentos, que são ponto central, ponto inicial, ponto alto e ponto final, a gente vai achar o que eu chamo de linha limite.
ela vai ser a linha que vai ligar um ponto alto no outro. Então eu venho com a minha linha bem retinha e vou olhar mais ou menos aonde está batendo o ponto alto da minha cliente. Lembrando, se tiver uma sobrancelha mais alta que a outra, a gente tira um pouquinho da que tá de cima, da que tá mais alta, e um pouquinho de baixo da que tá mais baixa, pra gente criar esse equilíbrio. Porém, não é recomendado em todas as clientes, porque tem alguns casos de assimetria que pode ser estrutura muscular ou estrutura óssea. Então tem alguns casos também que só consegue melhorar com um botox. Então a gente consegue fazer ali o que a gente, né, tiver dentro das possibilidades, porque também a gente não pode afinar a sobrancelha da cliente. Aqui no caso da minha modelo, ó, os pontuais estão batendo ok, só que o lado esquerdo tá mais os pelinhos mais grossinhos e aqui os pelinhos estão crescendo, tem os pelinhos baby, né, que eu falei pra vocês no início aí da live. Então aqui a gente vai poupar. Pode virar depois um pouquinho no resultado, só pra mostrar aqui, gente. Isso. Vendo? A linha retinho. Aqui tem os pelinhos certinho, aqui os pelinhos crescendo, tá? Agora vem aí a parte do desenho mesmo da sobrancelha. E por que eu chamo essa linha aqui de linha limite? Porque a gente vai poder trazer a parte superior da sobrancelha somente até esse limitezinho aqui, que é onde a gente vai estar formando alguns X. E esses X tem que estar todos batendo. Se eles estiverem batendo, você pode ter certeza que as duas sobrancelhas vão estar tanto na mesma altura quanto na mesma grossura, tá? Agora eu venho na parte superior primeiro, seguindo os pelos da cliente e levando até esse meu limite. E eu trago a linha também um pouquinho pra frente do ponto central, que é onde a gente vai estar formando os X, tá? Puxo para um lado só. Agora o outro lado. Aqui eu já tenho um pouco mais de segurança, porque eu sei que eu tenho que bater o X aqui no meio do ponto central e eu tenho que levar até aqui o meu limite de ponto alto. Então essa parte aqui não tem erro. Se vocês conseguirem bater o xizinho certinho e trazer aqui certinho, não vai ter erro, tá? Agora, a parte da cauda. Eu gosto também de fazer a parte superior primeiro. Eu venho seguindo o que a minha cliente tem de pelo. Eu sempre gosto de respeitar o design natural da sobrancelha dela. Eu nunca mudo uma coisa muito diferente. Então, ó, acompanhei os pelos dela, bati ali no meu ponto alto, na linha limite também. Vou trazer a minha linha até aqui no meio da testa, para formar mais um X. Tá vendo? Aqui a gente já tem toda a parte superior da sobrancelha feita. Agora o outro lado. Agora eu vou pegar de novo, seguindo os pelos dela, bato na minha linha limite e trago aqui no meio para formar o segundo X. Então aqui a gente tem mais um X. Agora a parte inferior. Para algumas pessoas pode ser a maior dificuldade. Eu gosto de pentear sempre os pelinhos para cima, para que eles não atrapalhem a minha visibilidade. E, gente, não tem segredo, tá? Eu gosto de explicar sempre que a parte do ponto inicial, ou ela tem que estar na mesma grossura do ponto alto, ou um pouquinho mais grossa. Nunca você deve deixar o ponto alto mais grosso do que o início. Isso vai acabar com o seu design, tá? Então, uma coisa que salva muito é você ter essas regrinhas na sua cabeça. Uma dica, eu sempre gosto de estar usando o meu dedo do meio para dar uma esticadinha aqui na pele da cliente para que a minha linha consiga deslizar melhor, tá? E também eu não consigo passar o traço inteiro de uma vez. Então eu vou conseguir passar esse traço somente do ponto inicial até o ponto alto. Olha aqui pra vocês verem. Eu gosto de acompanhar os pelos dela, porém seguindo aquela regrinha de deixar o ponto inicial ou na mesma grossura, ou o ponto alto um pouquinho mais fino do que o início. Deu pra vocês entenderem? Se
vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir mandando, tá bom? Vocês verem, ó, a linha não borra. O segredo é você esticar e a linha tá bem pigmentadinha. Então aqui eu consegui puxar até o ponto alto. Agora, eu não vou conseguir passar um traço reto, só um traço reto, porque senão minha sobrancelha vai ficar muito geométrica. Então eu gosto de esticar novamente e vir aos pouquinhos contornando, ó. E levo até lá no ponto final bem fininho. O ponto final tem que fechar sempre bem fininho pra ficar bem, uma estética bem bonita, tá? Agora aqui o outro lado. Aqui eu sei que eu tenho que formar o terceiro X, então também vai me facilitar. Aqui eu tenho que seguir o X, seguir os pelinhos da minha cliente. Puxei. Aqui ó, a mesma coisa. Vou seguir meu traço, arredondando e seguindo os pelos dela. Lembrando que o mapeamento, ele é como se fosse um rascunho. Então, nossa, minha linha às vezes deu uma borradinha ou não ficou impecável. Não tem problema, por quê? Agora a gente vem com a caneta branca ou com lápis dermatográfico, fica a seu critério. Eu, Ellen, não me adaptei a trabalhar com lápis dermatográfico, então eu optei por trabalhar com a caneta em gel. Eu também tenho um segredinho, que a caneta em gel não vai te atrapalhar na hora da rena, se você utilizar ela da maneira correta. Bom, agora com todo o mapeamento feito, eu vou estar utilizando a caneta em gel, tá? Então agora eu estico bem a pele da minha cliente e eu vou vir contornando esse mapeamento. E se tiver algo para melhorar, vocês podem estar melhorando. Por exemplo, se alguma linhazinha ou ficou com barriguinha ou ficou tortinha, você consegue estar ajustando nessa parte. E lembrando que o mapeamento e a marcação são o ponto mais importante, porque é através dele que vai vir todo o restante. Então, se você deseja ter uma rena perfeita, esse aqui é o passo número 1, tá? Tem que dar total atenção nele. Vocês verem que eu estiquei bem a pele da cliente e a minha caneta, ela deslizou super bem. Eu não posso deixar o meu traço grosso. Por quê? Como a gente vai trabalhar com rena nessa sobrancelha, se a gente deixar a caneta em gel em grande quantidade aqui, quando eu for fazer a aplicação da rena, vai meio que borrocar. Então não vai ter aquele alinhamento na régua, vai ficar manchado. Tá? Então eu venho com o meu palitinho em algodão, afinando a linha. Então, gente, eu gosto de utilizar o copinho Dappen, tá? E hoje, na minha cliente, eu vou estar utilizando a rena castanho claro, tá? Da Glance. Aqui disponível na Malicá também, todas as tonalidades, tá bom? Pra você que tem interesse em conhecer a marca também, é uma excelente marca. Tem uma pigmentação muito rápida e cores reais. Quatro pontinhas, que vai dar exatamente a medidazinha que eu uso na pazinha medidora. 2, 3, 5 gotinhas de fixador. Aqui eu vou testar o meu borrifador, né? Pra eu já saber a quantidade que ele vai soltar. Ok. E aí vocês podem estar batendo tanto no palito quanto com o mixer. O mixer eu acho ele mais prático porque ele vai misturar mais rápido. E aí eu venho batendo toda essa mistura até que eu vejo todo o pozinho se dissolver. Uma coisa
que eu aprendi com uma das maiorais em um congresso que eu fui é utilizar álcool na preparação da rena, tá? E não é muito álcool, gente. É uma borrifada somente, porque o álcool ele pode agredir a pele usado em grande quantidade, tá? Então eu tenho esse borrifadorzinho. Eu dou uma borrifada após fazer todo esse preparo aqui, só para finalizar e potencializar a ação da rena. Esse é um diferencial que vai fazer a rena agir bem mais rápido e pegar uma consistência legal, tá? Melhora muito. E é qualquer álcool ou tem que ser álcool 70? Normalmente eu uso 70. Não testei outros, tá? Mas vão pela minha indicação do 70, que é mais certeiro. Agora a gente vai estar fazendo todo o design, tá? Hoje eu vou estar utilizando a pinça da Stalex. Eu gosto bastante de trabalhar com uma pinça de ponta fina. Ela tem uma super precisão, principalmente dessa marca. Se você tem vontade, gente, essa aqui é a Ferrari das pinças. Tá? E também tem disponível aqui na Malicá, tanto para lashes quanto para designers de sobrancelha. Então agora a gente vai remover todos esses pelinhos que estão de cima da linha para fora, tá? Então eu estico bem a pele da minha cliente em 2 pontos. Sempre eu vou usar o meu dedo indicador e o meu dedo polegar. Então eu puxo 1, 2 e venho com a minha mãozinha aqui leve, só para apoiar. E aí eu vou removendo todos os pelinhos. Agora, um diferencial também, que muitas têm dúvida, muitas têm medo de acabar cortando o cliente, que é, gente, o uso da lâmina. O uso da lâmina nos meus atendimentos eu faço tanto para remover as lanugens, que são esses pelos bem fininhos, que parecem pelinho de pêssego, sabe? Eu gosto de estar removendo eles para que fique aquele efeito bem régua, bem lisinho, de sobrancelha bem feita. E também utilizo ela para estar alinhando a parte superior da rena. Então aqui a gente tem uma lâmina em mãos. Pode ser também a marca da sua preferência. Eu estou utilizando hoje a marca da Wilson. E eu utilizo não uma lâmina inteira, mas somente metade, tá? Então eu vou dobrar e automaticamente ela se quebra. E aí, no que eu corto aqui, eu guardo a outra metade para eu estar utilizando em outro atendimento. E eu utilizo somente metade da minha cliente. Então aqui a gente tem a metadezinha da lâmina. Eu sou destra, então eu seguro com a mão direita. E aqui tá o meio da lâmina, tá? Eu vou dobrar um pouquinho, só para dar uma chanfrada nela, nesse espacinho aqui, depois do meio. Primeiro espacinho depois do meio. Se você for canhota, você vai fazer o contrário. Se você for destra, você vai fazer dessa forma aqui. Tá vendo que não é muito? É só uma leve entortadinha só pra chanfrar. Porque se eu dobro muito ela acaba quebrando. Igual a gente quebrou ela no meio, tá? Então é só um pouquinho. Aí agora eu vou segurar na parte maior e vou estar tirando as lanugenzinhas só com essa parte pequenininha. Então eu começo pela parte superior, ó. Pego um espacinho e venho fazendo um movimento de vai e vem. A lâmina não é nem tão deitada, nem tão de pé. Ela é meio termo. E você pegando esse espaço de segurança, você não vai ter chance de entrar dentro da sobrancelha da cliente. É só você vir com bastante cuidado e delicadeza. Movimento de vai. A lâmina aqui de cantinho, porque agora a gente vai utilizar ela somente para alinhar a rena, tá? Vamos olhar como que está a consistência da rena e também a cor. Gente, vocês lembram que ela estava bem clarinha, né? Olha só quanto ela escurece após descansar. Ela fica bem mais... Uma dúvida que eu recebo bastante também é sobre os palitinhos que já vem com algodão na ponta.
EUL são esses daqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Esses palitinhos. Tem profissionais que se adaptam. Eu gosto de palito maior. Eu gosto de ter essa sensação de lápis, sabe? De escrita. Então, eu não me adaptei a trabalhar, tá? E eu também gosto que o palito tenha essa ponta bem fina, bem fininha mesmo. Mas se você testar e se adaptar, tudo bem, tá? For melhor pra vocês. Agora eu vou passar algodão no meu palitinho pra alinhar. E, gente, um segredo tá aqui. Por que eu gosto do palito de ponta fina? Porque é pouquíssimo algodão que vai, tá? Isso aqui é meio que aquelas dicas de manicure mesmo. Bem pouquinho algodão. Então eu vou molhar o meu palito no astringente e vou vir pegando quase nada. Só pra dar realmente um tchanzinho ali, tá? Bem pouquinho algodão. Porque se você coloca excesso de algodão, consequentemente a sua ponta ela fica grossa. E aí na hora de você alinhar, você não consegue ter essa régua, tá? Então, palitinho sempre pouco algodão. E aí eu vou estar utilizando um para aplicação e um para limpar. Antes de iniciar a aplicação da rena, a gente vai aparar os pelinhos, tá? Outro segredo também de corte, gente, que eu vejo muitas meninas errando e chega a sobrancelha falhada por conta desses erros, que é pentear muito pra cima pra fazer o corte. A gente não tem necessidade de fazer esse penteamento forçado, tá? Você vai pentear levemente no sentido dos pelos da sua cliente mesmo, e o que tiver saindo, você vai ver que é excesso. Agora, se eu forço, vai sair. E aí, se eu cortar esses pelos, quando eu for voltar eles no lugar, vão ter falhas, porque as pontas que eu vou estar tirando do pelo é onde estão tampando possíveis locais que, né, não estavam falhados, mas se você cortar, vai falhar. Então, aqui, ó, penteando normal. Eu vou vir rente a linha. Só um pontinho. Principalmente na cauda, gente. A cauda, se você penteia pra fora, realmente ela vai sair bastante fios. Mas se eu corto aqui, e na hora de eu voltar os fios pro lugar dele, a sobrancelha ela vai estar grossa e a cauda finíssima. Por quê? Você cortou e acabou falhando. Tá? Então a cauda você vai sempre pentear dentro do desenho e se realmente tiver algo saindo, aí você corta. Aqui tem minimamente uma pontinha saindo, então eu só vou dar uma paradinha nessa pontinha, tá? Nada a mais. Vamos olhar agora como tá a consistência da rena. Gente, consistência, ó, ideal. Tá vendo que tá bem cremosa? Não tá nem líquida e nem aquela pasta grossa, tá? Essa aqui é a consistência ideal para uma aplicação perfeita. Vocês estão vendo a qualidade e tecnologia da Rena Glance? O brilho, tá? Textura, você consegue atingir. E agora a gente vai começar a aplicação. Agora a gente vai começar aí a aplicação. Pega uma quantidadezinha e estica bem a pele. E aí, eu aplico ela depositando, tá? A gente que trabalha com palito, a gente tem que depositar. Porque igual eu expliquei pra vocês, a rena, a pele da cliente, na verdade, é como se fosse um vaso. E a gente vai estar preenchendo esse vaso com o pigmento da rena. Então, para que essa rena atinja 100% ali de pigmentação no poros, a gente tem que dar essa leve apertadinha na pele para que pegue certinho. Fiz toda essa aplicaçãozinha, já venho alinhando, tá? Eu não espero. Mal borrou, vai ter gente que pensa isso, mas eu já venho alinhando porque é régua que a gente quer. Diferencial, resultado diferente do comum.
Se você entrega o que todo mundo entrega, você não vai se destacar. Então você tem que procurar ser o melhor. Aqui, gente, eu já vou dar uma alinhadinha aqui na parte superior, porque eu já preenchi só essa pontinha. Então eu vou vir com a minha lâmina. Vocês lembram que eu utilizei essa parte aqui pra remover as lanugens e segurei na parte maior. Agora eu vou segurar na parte menor e vou estar alinhando a sobrancelha com a parte maior. Isso aqui, gente, eu até brinco, né? Eu sou bem descontraída dos meus cursos. Eu falo que é como se fosse uma régua de pedreiro, tá? Pra você aprumar a sobrancelha, você tem que deixar retinho. Então você vai pegar uma distância segura, né? Você vai puxar a pele da cliente para esticar, pega uma distância segura e vem de pouquinho trazendo até o teu limite de marcação. Tá? Vocês estão vendo que já deu uma alinhada. Agora eu vou prosseguir somente na base. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a aplicação, já podem mandar, tá? Vou sempre molhando também, gente, o meu palitinho de alinhar com o adstringente, tá? Se você preferir usar removedor, pode usar, não tem problema. Eu prefiro o adstringente. E sempre que eu molho meu palito, eu tiro totalmente o excesso. Porque eu não gosto que fique melecando o alinhamento. Quanto mais limpo você deixar, a hora que essa rena, a gente remover essa rena, vai estar na régua. Gente, vocês vão percebendo aqui, ó, na parte de cima, que eu estico, pego um espaço de segurança, né? E vou trazendo de pouquinho até chegar no meu limite, tá? Aqui, gente, sempre o ponto alto vai ser arredondado. Não pode deixar aquela pontinha, tá? Então tá parecendo um acento de chapéuzinho. Hoje em dia já não é tão usado. Isso, sobrancelha da Nike. Pra lá. Aqui, gente, no início, vem também com pouco produto, não precisa pesar, justamente porque no início a gente já vai ter que esfumar depois. E também, gente, tem técnicas que você pode aplicar somente na base aqui e depois puxar com a escovinha, também é super válido, tá? Eu tô testando essa forma de fazer, depois também vou estar trazendo feedback pra vocês lá no meu perfil. E aí eu gosto de estar utilizando para neutralizar esse gel calmante da Depil Bella, tá? Esse aqui é a fragrância de melancia, mas tem várias outras fragrâncias também. Vocês podem testar o cheirinho e ver o que vocês gostam. Eu dou um pumpzinho só para cada lado. Aí, agora eu vou utilizar as minhas esferas de cromoterapia, tá? As esferas de cromoterapia, cada cor ela tem uma funcionalidade diferente, mas no geral a cromoterapia ela serve para acalmar a pele, melhorar edemas, melhorar a circulação sanguínea, dores de cabeça. Então assim, é bem bacana, bem diferente, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre as cores, cada uma vai ter uma funcionalidade específica, tá? Aqui, gente, a gente vai ter o removedor da Hairway, tá? Vocês podem utilizar um corretivo, uma base da sua preferência. Eu vou utilizar esse aqui, que é o Nude da Mari Maria, tá? Mas pode ser qualquer base, gente, Ruby Rose,
Coloco só um pouquinho aqui na minha luva, tá? Justamente porque a gente usa pouquíssimo produto na cliente. Não pode ficar aquela sobrancelha muito bulcada, senão as pessoas vão achar que seu alinhamento não é perfeito. A gente, ó, vai vir com um pincelzinho chanfrado. Quanto mais fininho, melhor, tá? Vou pegar aqui, ó, a base na minha mão. Tiro o excesso, pego só um pouquinho. E agora eu vou vir esticando bem a sobrancelha dela e passando rente ao alinhamento. Eu não posso entrar com a base em cima da rena, porque senão vai ficar manchado. Com a mesma linha que vocês utilizaram para fazer o mapeamento, sem passar mais lápis, vocês vão vir só com um restinho de lápis que já está na linha, só para dar um realce, tá? Na foto também dá outra coisa. E para finalizar agora, né, a gente vai estar utilizando essa Brow Modelation da Menela, tá? Essa aqui é um sérum modelador que, além de deixar os fios da sobrancelha alinhados, definidos, ele também nutre, tá? Então você vai estar cuidando da sobrancelha da sua cliente. E você também pode comprar para o seu uso, tá? Porque todo produto de sérum de fortalecimento para sobrancelha, ele é bacana ter um uso contínuo, um uso home care. Então, para sua sobrancelha estar ali bem fortalecida, bem nutrida, ele é ótimo. E para as meninas também que fazem brow lamination, ele também ajuda bastante a recompor os nutrientes que o fio pode estar perdendo durante o procedimento. Tentei, ó, no caimento da sobrancelha mesmo, tá? Olá, meninas! Aqui é a Ellen Andrade, especialista em rena aqui na cidade de Pouso Alegre, e hoje eu estou presente aqui na Malicá. Acabamos de finalizar a live de demonstração de técnica e hoje eu vim demonstrar minha técnica de rena, que é a Rena Velvet. É uma técnica que consiste em uma sobrancelha super alinhada, um degradê perfeito e um acabamento aveludado, tá? Esse é o diferencial. Tô aqui com a minha modelo Bianca e vocês podem ver como ficou um resultado de excelência. Então você que é profissional da área ou pretende entrar na área já com profissionalismo e excelência, vem com a gente que é sucesso. E aqui na Malicá Lash Store você também encontra todos os produtos de melhor qualidade com os melhores preços.